Deputado Eduardo Bolsonaro vai falar pela liderança também? Liderança da minoria? Sim. Quantos minutos? São 3, porque vai dividir contra os 2 deputados. São 8 minutos. Sim, é 3, 2,5, 2,5. 3, deputado Eduardo Bolsonaro. 2,5, deputado Éder Mauro. E 2,5, deputado Gilvan. Perfeito. Por gentileza. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, contra Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não coincidentemente a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja Mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral, quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não quer uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro, que elas não podem vir a público? Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. As perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência. Na sequência, ainda usando o senhor prefere responder agora? Pode responder então, por 3 minutos. Então, o deputado Éder Mauro, somando o tempo de líder por... Com tempo de inscrição, senhor presidente. Mas a inscrição vai falar na frente, senão vai interromper toda a sequência aí. Por 2 minutos e meio. Senhor ministro, voltando aqui à questão das armas. O senhor mencionou, a sua frase ficou muito conhecida, que não vai existir simplesmente a abertura geral de arma nesse país. Mas eu queria lhe colocar uma questão. Uma diferença entre armas ilegais e armas legais. As armas ilegais, o senhor, Vossa Excelência sabe, está na mão dos bandidos. Armas ilegais com bandidos, que são essas armas que a gente vê sendo exibidas nos morros, nas favelas, em todas as comunidades onde as organizações criminosas estão. Inclusive com enfrentamento junto à polícia. São as armas ilegais que são 762, 556, bazuca, antiaérea, tudo que a grande bandidagem usa contra os policiais, contra o cidadão de bem. As armas legais, senhor ministro, são aquelas que estão na mão do cidadão de bem. São aquelas exatamente, o cidadão de bem que vai na Polícia Federal, requisita, apresenta as certidões necessárias, inclusive com psicotécnico, todos os parâmetros que são exigidos pela lei. E ele simplesmente usa essa arma para a sua defesa. E mais, através dos CACs, junto com as armas que são conseguidas
para aqueles que praticam tiro esportivo e outros tipos de prática, que também pode ser usado para sua defesa. Agora, eu não quero crer, senhor ministro, que Vossa Excelência esteja pensando, e o povo brasileiro, na sua grande maioria, eu não tenho a menor dúvida, de que o senhor pretende simplesmente deixar as armas ilegais na mão dos bandidos e desarmar o cidadão de bem que estão com as armas legais. Essa é uma situação que o povo brasileiro não vai aceitar, onde os bandidos vão permanecer armados, enfrentando a situação que está acontecendo nesse país, inclusive tendo o cidadão de bem dentro das suas casas, nas grades, nos seus comércios, na grade, sofrendo assalto e não tendo o direito, Eduardo, de se defender. Então nós, brasileiros, queremos uma solução prática, direta e imediata, porque o povo brasileiro não aceitará de maneira nenhuma que Vossa Excelência deixe bandido armado e cidadão de bem desarmado, não podendo se defender. Obrigado, senhor presidente. O deputado Gilvan ainda tem 2 minutos e meio, mais 2 minutos, 2 minutos e quase 3 minutos aí, ó. Porque o deputado Aldemar abriu mão de 20 segundos. Tá. Por 3 Vou usar os 3 minutos. Depois. Deputado Gilvan, usando o tempo. 3 minutos. Obrigado. Ministro, sou policial federal há 19 anos. Passei pela divisão de repressão entorpecentes em diversos locais onde o narcotráfico dominava. Me incomoda muito o senhor usar a Polícia Federal como se a Polícia Federal tivesse começado a trabalhar agora. A Polícia Federal vai existir. O senhor não é dono da Polícia Federal. A Polícia Federal vai existir com ou sua existência. Polícia Federal espera apreender volume recorde de cocaína este ano, 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde de apreensões de drogas, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. Número de presos por pornografia infantil cresce 72% no Brasil em 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde em apreensão de ativos financeiros, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu passaria a tarde inteira falando do que a Polícia Federal faz, fez e sempre fará. Não usem a Polícia Federal como se ela dependesse do ministro da Justiça. Lá existem homens e mulheres honradas que irão trabalhar, que irão enfrentar a criminalidade. O senhor disse aí, na verdade, mais uma acusação. Abre aspas. Quem diz enfrentar o crime, mas na verdade é sócio dele. A minha pergunta é essa. O senhor se referiu a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa. Nenhum secretário de segurança pública do nosso país sobe uma comunidade. Nós estamos falando aqui, não é de uma comunidade porque as pessoas são pobres. Numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade, a não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro. Então eu gostaria de saber a quem o senhor dirigiu essa acusação. Quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele. E digo mais, a maioria dos deputados aqui da direita, que o senhor já chamou de aloprados, ligados a milicianos, se nós subirmos uma comunidade, vírgula, dominada por uma facção criminosa, nós vamos tomar tiro. Mas nós vamos dar tiro também. Então eu gostaria de saber, quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele, e dizer que se a gente subir numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho, nós vamos trocar tiro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário.
Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente. Mais uma vez. Senhor presidente. Presidente. Mais uma vez. Mais uma vez. Presidente. Presidente, é uma falta de respeito esse comportamento, presidente. Secretaria, por gentileza, zere o tempo de novo. Os candidatos disputam eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Gilberto. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas. Presidente! Edemauro! Senhores, silêncio! Silêncio, deputado Edemauro, só um pouquinho. Deputado Edemauro, deputado Rubens, por gentileza. Mantenham-se em silêncio, senhores, por gentileza, todos. Nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade, sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de, em 2026, o senhor dizer tudo que o senhor disse e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista, quando eu me refiro... Deputado, eu tenho 8 minutos para responder. Se o senhor se esperar, eu respondo ao senhor. Deputado Gilvan, por gentileza. Senhores, olha aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, prezado ministro da Justiça. O senhor também, por gentileza, deixa a presidência falar. Por gentileza. Senhores, por gentileza, sentem-se. Deputados. Senhores. Senhores, por gentileza.
Senhores deputados, vamos mostrar minimamente educação. Eu estava lendo aqui o regimento e eu vou ser obrigado a usar o regimento para convidar os deputados que não querem participar a se retirarem. Aqueles que não quiserem participar, independente de ser direita ou esquerda, quem não quer participar não é obrigado a estar aqui, se retirem. Está aqui bem, muito claro no regimento. O presidente da Câmara da comissão convidará o parlamentar que esteja atrapalhando a se retirar. Senhores, dando prosseguimento. Indefiro. Dando prosseguimento. Deputado Coronel Fraga, por gentileza, 3 minutos. Não, tem que responder. Bem. Senhores. Pô. O ministro quer falar, então, por gentileza. Secretaria, 3 minutos para o ministro da Justiça responder. Já falou? Quer falar todos os minutos? Eu achei que era melhor falar menos. Bem, Bom, prosseguindo. Ministro da Justiça, senhor ministro da Justiça, senhores, o ministro da Justiça tem o tempo que ele quiser para falar aqui. Eu falei por 3 minutos justamente para tentar avançar os trabalhos. Se você quer falar 10 minutos, 15 minutos... Não, eu quero só responder as perguntas. Perfeito. Obrigado. Então, prosseguindo nas respostas. Em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia. Na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isto. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta, não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas?
Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Eu tenho aqui. Me disseram que eu não podia rir. Então o senhor está cometendo um crime também. Preste atenção, que é o crime aqui da Comissão de Segurança. Rir. Eu vou estipular sua pena já já. Claro que eu considerei que não só posso, como devo rir, inclusive. Em relação... Senhores, por gentileza. Pô, Duarte. O Carlos Gilberto, deputado, o senhor está rindo também. Artigo 41 do regimento, eu peço agora questão de ordem. Pois não. Vossa Excelência citou o meu nome sem justa causa, sem justo motivo, senhor presidente. Não faz sentido, senhor presidente, citar o meu nome e pedir respeito, porque eu estou calado. Vossa Excelência, senhor presidente, tem que pedir respeito aos deputados. Senhor presidente, eu levantei questão de ordem de acordo com a... Eu peço o meu tempo para falar, É comum machismo lá no Maranhão. Por favor, peço silêncio para que eu possa falar. Para contratar, senhor presidente. Não estão respeitando meu momento de fala. Levantei questão de ordem de acordo com o artigo 41, inciso 8 do regimento dessa casa. Gilberto, por gentileza, qual é o artigo da questão de ordem? Artigo 41, inciso 8 do regimento. Pois não. Cabe a Vossa Excelência, enquanto presidente, com base no artigo, advertir o orador que se exaltar nos debates. Vossa Excelência não está advertindo esta deputada que me xingou e vai responder no Conselho de Ética. Vossa Excelência não advertiu este deputado que não tem idade para ficar fazendo gracinha aqui. Vossa Excelência não advertiu esses deputados que, enquanto crianças, estão morrendo nas escolas. Não. Ademaro. Isso não é papel dessa comissão. Essa comissão... Ridículo é Vossa Excelência, que não tem mais idade para ficar com um gritinho aqui nessa comissão. Tenha respeito. Respeito. Deu no que eles queriam, eles vão embora. Deixa eu falar. Senhores deputados, vai embora. Senhores deputados, faça o registro. Senhores deputados. Senhores deputados, senhoras deputadas, sentem, por favor. Deputado Zé Trovão, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes. Sentem, senhores. Deputados, por gentileza. Senhores parlamentares, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes, por gentileza. Senhores deputados, olha aqui. Parlamentares da Comissão de Segurança Pública. Presidente, eu queria retomar aqui para poder concluir. O ministro acabou de falar para mim aqui que vai pedir uma nova data, que ele não tem condições de continuar aqui, porque nós não temos condições. Vai ter que voltar numa outra data, porque todos, de parte a parte, e o deputado Duarte contribuiu. Vai ter que voltar na outra data. Use o artigo, senhor presidente. Use o artigo.
Confirma aí. Deputado Duarte. Deputado Duarte. Senhores, por gentileza, silêncio. O senhor é membro da comissão? É não! Eu lhe fiz uma pergunta. Eu lhe fiz uma pergunta. Deputado Duarte, o senhor é membro da comissão ou não? O senhor também não é membro. Fica quieto. Deputado Duarte, tá liberado. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Qual a avaliação que o senhor faz da sessão em relação ao que está tudo acontecendo aqui? Infelizmente, alguns parlamentares não querem debater o tema. Lamentavelmente, uma prática muito ruim que desqualifica o parlamento. E o senhor veio falar das questões das escolas. O Brasil está enfrentando um momento muito difícil.